né, a prática com a teoria. E é o que nós vamos tentar hoje. Eu tenho certeza que todos vocês aqui querem aprender, não só aqui, como também presencial, querem aprender sobre os benefícios. E com certeza eu vou dizer a todos que o direito previdenciário, no início, ele é realmente muito difícil. A gente é como namorar, sabe? A gente fica naquela ansiedade e é difícil, mas depois você se apaixona e não larga mais. É assim que eu vejo o direito previdenciário. No início eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E com o passar do tempo, trabalhando somente com o direito previdenciário, o benefício, a primeira coisa que vocês precisam aprender é que o direito previdenciário é um mecanismo como se fosse uma máquina. Se você não encaixar os dentinhos dela, ela não caminha. Se vocês conseguirem entender o mecanismo, tudo vai girar em volta e tudo dá certo. É como esta questão que o senhor estava falando agora, eu vou divergir um pouquinho. Eu diria que com certeza ela consegue os dois. Com certeza ela vai conseguir tanto a pensão como a aposentadoria rural por idade. Por quê? Porque essa da idade eu vou explicar para vocês ao final. Aposentadoria especial. É rural só? Especial. Que seria... Ah, ela só queria... Entendi. Mas ela poderia também pedir por idade, não haveria problema nenhum, né? Porque se ela pode pedir especial, a doutora, ela acho que esqueceu de perguntar se da idade ela poderia encaixar a idade. São coisas que na prática nós verificamos na justiça, lá no juizado especial. Bom, para vocês entenderem, então, só para vocês começarem a se ambientar com o direito previdenciário, quem vem vindo assistir desde segunda, terça, quarta e hoje quinta-feira, que é o tema mais assim apaixonante, que é a aposentadoria e invalidez e aposentadoria por idade, porque existe muita dificuldade, infelizmente ainda por parte dos advogados que militam nessa área, que eles misturam um pouquinho. Poucos são aqueles que conseguem, né, manter o foco do que vai impedir na justiça. Mas nós vamos aprender isso aqui hoje, com certeza. Mas com pouco tempo que nós temos, vai ser algo assim muito pincelado. Eu fiz a apostila que vocês estarão recebendo, né? E vai ter o e-mail disponibilizado ao final para vocês fazerem a pergunta para mim diretamente, que eu vou responder assim que, né, for possível. Muitos advogados que estão, acho que assistindo televisionados, assim, na telepresencial, me conhecem e sabem muito bem que o Juizado de Campinas está sempre de portas abertas para tirar qualquer dúvida, né, comigo, porque eu sou supervisora do protocolo, atendimento e distribuição de lá. Então, fica o convite para todos que quiserem comparecer fora da aula aqui também. Então, vamos lá. Nós vamos começar. Eu vou ficar um pouco em pé, porque eu não consigo ficar sentada. Sou um pouco italiana, né? Apesar de ser esse jeito oriental, mas eu sou um pouco italiana. Eu fiz... Nós vamos começar a aprender o que é aposentadoria e invalidez. O que é aposentadoria por invalidez, senhores? O que ela visa proteger, né? Ela visa proteger a incapacidade laborativa do segurado. Assim, essa apostila que eu fiz é para realmente vocês não ficarem escrevendo, porque assim vocês ouvindo, vocês não vão perder nada. Quando não tiver ali, eu falo, olha, escrevam, porque não está ali na apostila. Ela veja, é a incapacidade laborativa do segurado. Ela visa, então... ela tem o intuito de manter, quando a pessoa não pode trabalhar, a manutenção dela mensal. Então, essa é o risco protegido. A natureza jurídica, direito público, né, subjetivo, exercido pelo segurado, tão somente pelo segurado. Gente, vocês vão notar que existe uma pequena diferença do segurado e de trato sucessivo, porque sucessivamente você recebe a renda, né? O que é o conceito? Para vocês aprenderem o que é o conceito. O conceito de invalidez previdenciária é aquela dada pelo artigo 43 da Lei 8.231. Não é só ela. Existe também o artigo 201 a 212 da Instrução Normativa 45. Este não está na apostila, mas depois eu complemento para vocês, tá? E o artigo 43 e a 50 do Decreto 3.048. No direito previdenciário, vocês precisam trabalhar com, basicamente, uma lei que é a 8.213 de 91, que é esta que vai dar os benefícios.
A Lei 8.212 de 91, ela trata como você vai contribuir ao INSS. É a maneira. A 8.212, como se dá a contribuição, e a 8.213 é como você recebe após contribuir. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com 8.213 e o decreto 3.048 de 99 é uma reunião básica das duas leis. Ela é enorme, tanto é que ela é bem grande, que é a reunião das duas. E a última, que eu trabalho muito na prática, é a Instrução Normativa 45 do INSS. A Instrução Normativa, apesar de não ser lei, né, mas faz lei para o INSS. Às vezes eu vejo o procurador falar, mas não está na instrução, eu não reconheço. Aí tem que tomar cuidado, porque a instrução não é uma lei, mas a gente precisa seguir. Porque, basicamente, se nós conseguirmos o benefício baseado na instrução normativa, o INSS não tem nem como negar, porque como é que ele vai negar, né? Então, a gente tem que trabalhar com, basicamente, essas três. A 8.213, a 3.048 e a instrução normativa. Estes são os principais. Aí, depois vem, logicamente, para os estudiosos que gostam de aprender, vem a 8.212 e as outras leis que vêm juntamente, tipo do LOAS, né, benefício assistencial, que vocês ainda um dia vão ter oportunidade de ver. Acho que nessa grade nós não temos, né, o benefício assistencial, que é um show. É um show de bola, porque ninguém também entende o benefício assistencial. Mas o principal mesmo, assim, o carro-chefe é auxílio-doença e aposentadoria e invalidez. Todo mundo, não é todo mundo vai um dia precisar disso. Ou por idade, pela idade, ou então pela doença mesmo. Por isso que eu falo, direito previdenciário, ele é rico, não porque ele é difícil, né, que eu estava falando, é porque não é uma ou duas pessoas que vão necessitar do especialista. Todo mundo vai precisar, todo mundo vai se aposentar. Né? Então, falta especialista, e é isso que o professor tenta buscar. Bom especialista, porque advogado nós temos bastante, cola, copia. Iniciais que eu pego para analisar é cola, copia. Aliás, eles esquecem até mudar de CPF. Eu fico assim, olhando, quando eu vou fazer o cadastro, bota lá, aparece Maria José, mas aí você olha o documento, é João. Não, esqueceram de mudar o CPF, né? Isso é comum. E o ideal seria, porque na inicial, para fazer tanto auxílio doença, aposentadoria e invalidez, é o fato. É você dizer o que a pessoa tem e dizer o pedido. Não precisa mais, é uma lauda e meio, mas aí eu chego com 20 laudas. Você vai lendo, e chega no pedido, o advogado esquece de pedir o básico. Que ele quer o quê? O restabelecimento do auxílio-doença com a devida conversão de aposentadoria e invalidez, caso for constatada a incapacidade total e permanente. Então, isso é fundamental. Senhores, para quem milita na área de direito previdenciário, o pedido é fundamental. Se vocês não souberem pedir, o juiz não vai dar. Pode ter certeza que ele vai olhar e vai falar assim, não vai ganhar nada, porque não tem o pedido, né? Então, o fundamental é isso. Na aposentadoria e invalidez, então... perdão, foi o erro mesmo de digitação, 8.213, viu, senhores? Depois eu corrijo. É dada pelo artigo 43 da Lei 8.213, o qual estabelece que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao aposentado que, estando não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação profissional, para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Eu coloquei até em parênteses para vocês entenderem, que é para a atividade que ele exerça, sendo-lhe paga enquanto permanecer nessa condição. Por que eu friso bastante quando fala será devido ao aposentado que, uma vez cumprida a carência exigida? Se uma pessoa não tiver 12 meses de contribuição, ela não é segurada. O segurado é como se fosse um seguro de carro. Se você paga para o INSS, você recebe. Se você não paga, você não é segurado. Infelizmente, as pessoas não entendem. Se você pagar, inicialmente a pessoa tem que pagar 12 meses.
12 meses, essa é a carência exigida. No 13º, se ficar doente, ele já está dentro da seguridade. Se nesse meio tempo, antes dos 12 meses, infelizmente, ele não é segurado. Vamos dizer que ele contribua 12 anos, depois ficar desempregado durante 10 anos. Porque ele não tinha condição, ficou desempregado. Voltar a contribuir, né? Mais 4 meses. Vocês ouvem falar isso, mas está na lei. Você precisa contribuir 1/3 do que dá carência, né? Então, 4 meses para voltar a ter qualidade segurada. Então, a gente fala brincando para o segurado, olha, o senhor tem que voltar a contribuir. No 5º mês, o senhor pode ficar doente, mas antes disso não fique, porque você não é segurado ainda. Então, você, para voltar a ser segurado do INSS, necessita pagar novamente 4 meses. Mas tomem cuidado. Não é porque ele está doente que deve pagar os 4 meses e no 5º mês pedir o auxílio ou a aposentadoria. Porque fica caracterizado uma fraude, né? Você está tentando voltar para algo que você já tem. Que nós vamos estudar logo a doença pré-existente que está aqui na apostila. Que nós vamos explicar. Existe também uma saída. Coisas que a gente vai aprender que aprende na aula e na prática, tá? Vamos lá. Características para a concessão da aposentadoria por invalidez. Eu já estou falando da invalidez, não estou falando do auxílio porque não é o tema. O auxílio é menor e a invalidez ela é global. Então, tudo que eu falar da invalidez, se vocês tiverem dúvida com relação ao auxílio, pode perguntar ao final. Mas o auxílio em relação à invalidez ela é menor, tá? Ela tem menor. A invalidez ela é bem mais global e ela é bem mais forte em relação às doenças que tem que ter, que o segurado deve ter. Então, o diagnóstico da doença, natureza e grau de deficiência, disfunção produzida pela doença, indicação, necessidade de proteção do segurado doente, eventual existência de hipersuscetibilidade do segurado ao agente patogênico relacionado com a etiologia da doença. Estranho, né, essa frase, mas isso quer somente traduzir que tem que estar doente. Tem que estar doente para pedir a invalidez. E os dispositivos legais que pertinentes, normas, instruções normativas, portarias, sabe? Tudo isso vale para nós em relação à aposentadoria. Idade, o juiz, agora falando um pouquinho na visão do tribunal, leva em conta idade, escolaridade do segurado, o potencial do segurado, a readaptação profissional, eu vou explicar já, e o mercado de trabalho e outros fatores exógenos. Tudo isso é analisado, não nessa ordem. A gente tem que analisar na prática, o global da pessoa. Principalmente quando o cliente chega no escritório de vocês e começa a falar. Vocês têm que tomar muito cuidado na hora que for analisar isso. Porque o cliente, às vezes, ele confunde nessa observação aí. Eu estou desempregado e o INSS precisa me pagar porque eu estou doente. Uma dor nas costas, uma dor... Gente, o INSS não é seguro-desemprego. Existe seguro-desemprego à parte e existe a doença verdadeira. Por que o INSS hoje se tornou... Agora eu vou defender um pouco. Às vezes o professor fala que eu sou um pouco a AGU. Não é que eu sou AGU. Eu sou uma pessoa que fica olhando os dois lados. Existe muita fraude. Muitas pessoas que vão na justiça fazer, inclusive, perícia, que não é ela. Ela chega com identidade, o perito olha, já aconteceu lá na minha justiça, me chamam corro lá, não é a pessoa. Mandam pessoas diferentes para fazer a perícia. O que acontece? O INSS fica realmente, né, já fora fraudes internas, existem também as externas. Então, tem que tomar cuidado no momento em que vocês forem avaliar os seus clientes. Por quê? É necessário muito cuidado. A Previdência é o setor mais rico em questão de valores. É o que mais paga e também é o que... Por isso todo mundo visa a fraude dentro. Tem que tomar cuidado porque o erário também, que vem do nosso bolso, vem de cada um de nós. Tem que tomar muito cuidado. Tem que sopesar os valores. É isso que a gente tenta explicar lá no juizado para os advogados. Não é chegar porque está com dor, tem que ver veementemente se ele está doente. Se ele está doente, ele vai conseguir o auxílio doença, que é o B31, ou a aposentadoria e invalidez, que é o B32, caso a incapacidade for permanente e total. Tá? Então,
veja, a observação tem que tomar cuidado, que não pode transformar a aposentadoria em invalidez o pedido como sucedâneo de um seguro-desemprego, porque ele não vai suprir. No momento que ele precisar, ele precisa pedir porque ele está doente. Tá? Então, hoje tem um pouco essa desvirtuação na Previdência. A aposentadoria por invalidez refere-se à incapacidade total e permanente, como eu já falei. É necessário se faz distinguir entre permanência e definitividade da incapacidade. A aposentadoria por invalidez não é definitiva, porém a incapacidade instalada há de ser permanente. A incapacidade tem que ser permanente. Quando ela dá, o juiz fala, a incapacidade é permanente, você já falou, positivo, é total ou permanente. E ela pode se reabilitar? Pode, fazendo tratamento. Então é auxílio-doença. Se o perito fala, não, é total e permanente, total, incapacidade total, e é permanente, aposentadoria e invalidez, senhores. Quando há no laudo, que vocês que mexem em laudo do juizado e vejam dos laudos do perito, quando ele fala, não, existe a doença? Sim, existe. Essa doença incapacita? Não. Por que a doença não incapacita? Porque a pessoa pode trabalhar em qualquer outra coisa que não é dessa função. Por exemplo, ele pode atender telefone? Pode. Ele pode ser vigia? Pode. O que ele não pode? Carregar peso, ser pedreiro. Né? Então, isso, na visão do juiz, ele vai ter a visão de que então ele pode. Por isso que aí é avaliada a idade. O juiz avalia a idade e avalia a condição da instrução dele. Quando a pessoa é muito velha e já não tem condição, então o juiz já, por bem, tendo o princípio da dignidade da pessoa, ele já parte para essa linha. O juiz federal, que trabalha muito com a Previdência, ele tem uma visão muito mais social, vamos dizer. Ele não é legalista ali no extremo. Ele olha a pessoa e verifica essa condição, ele verifica a veracidade e aí ele sentencia. Então, nesta área, eu posso dizer assim, tranquilamente, que os nossos juízes os federais estão no caminho perfeito, sabe? Eles estão trabalhando em prol do jurisdicionado. Então, isso não há problema. Aqui, da doença pré-existente e a relação jurídica previdência. Aí que entra a pré-existência. Isso daqui é um tema muito gostoso, porque a pessoa chega lá na federal para mim e fala, ai, doutora, mas já nasceu assim. Veja, a lei fala, a doença pré-existente, mas para conceder tem que saber o início da incapacidade. É o início da incapacidade hoje que a gente avalia. A pessoa pode ter uma doença de criança congênita, que ela vem vindo, e com 18 anos, 19 anos, ela está trabalhando, e esta doença o incapacita. Veja, é uma doença pré-existente. Quando ela nasceu, ela não era segurada. Mas ela trabalhou com carteira e ela teve, com os 20 anos, essa incapacidade, que é total e permanente. E ela aposenta. Aí a pessoa fala, nossa, mas contribuiu 1 ano, 2 anos. Não é a contribuição. Tem que ver o fato em si. Se a incapacidade ela é permanente total, ela vai aposentar. Se for parcial, é auxílio-doença. E se é uma doença pré-existente, mas a incapacidade deu-se posterior à vinculação como segurado, sem problema nenhum. Isso aí está pacificado. Então, é isso que vocês têm que avaliar. O primeiro momento em quando vocês têm o cliente na frente, vocês têm que avaliar quando foi a contribuição. Como está a sua doença? Que doença o senhor sente? São quesitos que vocês precisam saber para poder encaixar. Se vai pedir auxílio-doença, ou a invalidez, ou ambos, né? Que normalmente a gente pede ambos. Restabelecer e converter, ou então conceder e converter. Então, isso é fundamental vocês saberem. A lei veda a proteção ao segurado que ingressa no sistema já incapacitado. Porém, ele concede proteção nos casos da existência da doença ou lesão pré-existente à filiação, como eu falei. Desde que a incapacidade tenha sobrevindo por motivo de progressão ou agravamento da doença. Então, a pessoa não pode ser prejudicada porque nasceu com a doença. Tem pessoas que nascem com AIDS. Crianças que já são aidéticas, mas essa doença não lhe causa nenhum mal na infância, nem na adolescência. Mas lá pelos 25, 28 anos já trabalhando,
ele começa a sentir os efeitos desta doença. Então, o INSS, lógico, como ele sempre faz, ele vai negar. Mas aí a porta do judiciário está aberta para os bons advogados que vão falar, olha, apesar da doença ser desde a infância, a incapacidade deu-se após a sua filiação. É fundamental vocês fazerem esse liame para o juiz. Porque se você falar, está doente porque está isso, e coloca laudos, mas você não falou o liame. É que nem direito penal, você precisa ter um nexo causal. Direito previdenciário é a mesma coisa. Ele tem um nexo causal. Então, ele tem um nexo da doença, o efeito, e aí você aplica a lei. É fácil. É só entender. É como eu falei no início, é entender o mecanismo da Previdência. A lei previdenciária, a lei 8.213, o decreto, a instrução normativa, se encaixou perfeito. Aí depende do advogado poder fazer o pedido. Antes, qualquer benefício que vocês forem estudar, independente se é aposentadoria, invalidez, LOAS, todo mundo que está presente assistindo a aula, ou então pelo telepresencial, deve levar em conta, são 5 critérios, que nós vamos estudar um de cada. É o critério material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo. Toda vez que vocês forem estudar, mesmo com o caso do seu cliente, usem esses critérios. É maravilhoso você usar esses critérios que eu vou dar agora. O primeiro critério material. O que é material? Nesse material você avalia o que é. A aposentadoria por invalidez pode ser decorrente de um evento genérico, comum, ou acidentário, que é decorrente do acidente de trabalho. Ou então acidentário de qualquer natureza, que é o B36. Então vamos lá. Como a aula assim, é muito pouco, eu queria dar tudo e não vou conseguir. As siglas que vocês têm que ter é B31, B36, que é o acidentário, e o auxílio-doença. Aposentadoria e invalidez, B32. Na seara do acidente de trabalho, B91, que é o auxílio-doença por acidente de trabalho, e o B94, que é o indenizatório, que é equivalente ao B36, só que na seara trabalhista. Por que eu separo acidente de trabalho da doença? Por causa da competência. Eu recebo petições de advogados que é B94, B91, que é o auxílio de doença por acidente de trabalho. O artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, ele tira a competência do juiz federal para conhecer matéria trabalhista. Ela joga para civil. É estadual a competência com relação a acidentados, acidente de trabalho, as indenizações. Em relação a B94, está havendo divergência agora. Ultimamente, estão dizendo que a revisão da indenização por acidente de trabalho, que é o B94, pode ser a competência do juiz federal. Mas é aquele lá, todo mundo fala, na hora do julgar, vai para estadual. Então tem que tomar cuidado somente na revisão. Recomendo ainda, senhores, que seja na estadual, porque nós temos esse grande impasse entre estadual e federal por causa disso. Não está clara. Deveria ser tudo da Justiça do Trabalho. Você fala, tudo da Justiça do Trabalho, mas não, tem que ser da estadual e da Previdenciária Acidente do Trabalho. Tem que tomar cuidado, está na apostila para vocês não terem problema, para não ter que errar, porque senão vocês colocam todos os documentos na federal e vocês não recebem, não dá para desentranhar, né? Porque o nosso é tudo virtual. O Juizado Especial Federal tem essa característica. Tudo que você colocar dentro, a gente escaneia e depois manda para a incineradora os documentos. Então não pode ser original, tudo é cópia. Por esta razão que nós pedimos cópia no Juizado Especial. Porque a gente escaneia, vira uma virtual e dali vai para o incinerador. E vocês colocam os documentos, depois pede lá por petição. Gostaríamos de desentranhar. Não dá. Não dá para desentranhar um documento, né? Só se levar o meu... né? Eu falo sempre isso. Só se vocês levarem o meu computador, porque não dá para desentranhar. Aí, a Lei 10.259, que é do juizado, é muito interessante, junto com a Previdência. Mas isso é uma outra aula. Aí, quem sabe um dia, né, professor, a gente pode fazer para vocês entenderem o sistema do juizado, que é muito interessante também. Então, veja que o critério material da aposentadoria
tem que estar relacionado a tão somente doença, para ser da federal. Juizado Especial Federal é até 60 salários mínimos. Após este valor, Justiça Federal. Tudo que é relacionado à doença. Relacionado a acidente, trabalho e doença por acidente de trabalho, Justiça Estadual. Então, tem que tomar cuidado, senhores, por causa da matéria. A matéria é muito importante vocês saberem onde propor. Não é chegar lá e propor, não. Hoje nós temos, não sei se vocês verificaram, o provimento 321, que foi do dia 29 de novembro de 2010, agora o provimento do tribunal, nosso tribunal da TRF, em que o patrono e o autor devem declarar que nunca propuseram ação no juizado ou em outro, Justiça Federal ou outra justiça, bem como na estadual. Por quê? A demanda é tão grande que os advogados não querem nem saber, eles vão colocando, eles vão de caixa e vão botando. E o que acontece? Encarece muito. E os juízes, então, para vetar esse provimento. Ao par, que eu não poderia deixar de comentar, que é um provimento que fere a lei, né? Fere o livre exercício da advocacia. Ao par disso, ao par de, insisto, ser um provimento que fere a lei, fere o livre exercício da advocacia, presume a existência de fraude, quando a fraude é extraordinária e o ordinário não se deve provar. Eu quero lembrar a todos que nós estamos falando para o Brasil inteiro. Então, é um provimento do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Mato Grosso do Sul e São Paulo apenas. É como o professor falou, né? Às vezes é necessário haver um tipo de provimento por causa desse tipo de coisa. O que atrapalha não é a justiça, atrapalha os próprios advogados, o andamento desses advogados, porque a propositura é tão grande, já houve entra de novo. E quando vem no atendimento, a gente toma o máximo cuidado. Entrou, não pode. Não pode, coisa julgada, não pode. A não ser se houver uma modificação no fato. E este quesito que vocês têm que tomar muito cuidado, porque o auxílio-doença, o LOAS, tudo que é previdenciário com relação à previdência, ele modifica dia a dia. Todo dia é um fato novo, né? Então, esse fato novo dá o direito aos senhores proporem a ação. É que vocês têm que mencionar. Olha, já foi proposta a ação, todavia a doença agravou-se. É isso. Mais nada, o juiz não quer... É só vocês... O que acontece é que vão colocando as revisões, a pessoa às vezes tem 10 revisões, nós descobrimos assim 10, e vai entulhando. Então, este provimento foi realmente, o professor taxa como ilegal, eu já acho que é uma maneira de coibir certos profissionais que, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando tanto a justiça, bem como seus colegas, né? Isso realmente é difícil. Os bons pagam pelos maus, né? Como a gente sempre fala. Mas isso não... Quem sabe a gente consiga mais tarde. Segundo critério, é o critério espacial. Todo território nacional com aplicação do princípio da extraterritorialidade quando cabível. Então, saibam vocês que aí a parte de espacial não é complicado. Todos os benefícios, sempre territorial, sempre eles vão ser assim. Critério temporal. Início. A partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença ou nos casos em que já se constatou a invalidez na perícia. Veja que não há necessidade de você estar no auxílio-doença para pedir aposentadoria e invalidez. Não há. Não é requisito. Vocês precisam apenas... O requisito fundamental é a doença. A doença tem que existir, ela tem que ser total e permanente. Só isso. Mais nada. Ela não precisa estar... E, lógico, tem que ser segurado, né? É fundamental ser segurado, senão não consegue ganhar. Ou data da entrada do requerimento, que é a DER. Então, veja, vocês veem, DII é a data do início de incapacidade. E o DER, que vocês veem, é a data da entrada do requerimento. E o término, morte, retornar à atividade voluntariamente, recuperação total ou parcial, abandono, recusa do tratamento de reabilitação. Então, esses são os critérios temporal. Critério, a observação. Por força, isso daqui todo mundo pergunta. Aí como fica a parte trabalhista quando está no trabalho? Então, por força do artigo 101 da Lei 8.213, com redação dada pela Lei 9.032 de 95, os efeitos do contrato de trabalho ficam suspensos até a recuperação parcial ou total ou a morte do segurado.
Tá? Então, isso daí vai ajudar bastante, esclarecer as pessoas, os advogados que têm, o estudante também, que tem dúvida com relação à parte trabalhista. Critério pessoal. Sujeito ativo, segurado à Previdência Social. E a invalidez por acidente de trabalho, os segurados que têm direito às prestações acidentárias laborais. Ou seja, tem que estar empregado, né? Para ter acidente de trabalho, a pessoa tem que estar numa empresa para ter esse acidente. Se não, depois que saiu da empresa, ele tem um acidente, não tem o que falar de acidente de trabalho. Os senhores sabem a diferença? Por que a gente fala muito sobre acidente de trabalho e auxílio-doença? É em razão da estabilidade. O auxílio-doença dá somente 1 mês de estabilidade na empresa. O B91 acidentário, ele dá estabilidade de 12 meses. Por isso que tem que tomar cuidado no momento que vai pedir. Porque se você verifica que é acidentário, mas vai tentar um jeito como o B31, porque é mais rápido na justiça, no juizado, na Justiça Federal, é mais rápido, tomem cuidado, porque está em jogo, não é o benefício também. Está em jogo é a estabilidade do seu cliente. É 1 mês o B31 de estabilidade. E o B91, ele tem 12 meses. Então, a pessoa tem que ter... É importante vocês terem noção da estabilidade que dá o B91 e o B31. Tá? Então, e o sujeito passivo, claro, o INSS, né? Critério quantitativo. Base de cálculo, salário de benefício, alíquota 100% do salário de benefício. Não há fator previdenciário no auxílio da aposentadoria e invalidez. Ele é calculado, normalmente, desde julho de 94 até a data que ele entrou, dos maiores índices, aplicando-se, né, a média, e ele vai aposentar 100%. Não há o problema do fator previdenciário, que este é um tema maravilhoso também. Tem que entender, porque todo mundo pode calcular sua aposentadoria. Aquela pessoa que chega e fala, eu não sabia que eu ia aposentar tão baixo, não é que eu não sabia, é que ele queria aposentar e ter um outro valor de renda, o caixa 1 e o caixa 2. Então, ele no desespero, ele dá a entrada. Só que ele esquece que a aposentadoria, após aposentado, ele não é que congela, mas o índice aplicado na sua revisão anual é diferente daquela dada no salário mínimo. Por isso que as pessoas falam, meu salário está defasado. Não, ele não está defasado, é o salário mínimo que aumenta muito. E o seu salário vai pelo índice que o governo, o presidente dá. E aí eles vêm à busca da justiça para poder dar aquele... vamos aumentar o salário. Não dá para aumentar. Porque se for para aumentar, a gente tem que voltar no tempo em que ele aposentou para poder aplicar os índices. Não dá para aplicar o índice hoje, atual, naqueles. O tempo em que ele aposentou e aplica-se totalmente ali para ele. Tá? Então, é fundamental vocês entenderem que qualquer aposentadoria que vocês forem conceder para os seus clientes, ou orientar os amigos, tem que tomar cuidado. Cada um sabe quando pode aposentar. Quanto mais idade, quanto mais tempo de serviço, menor será o fator previdenciário e maior será o salário. Então, tem que sopesar. Gente, a aposentadoria, qualquer tipo de benefício, é como ter filho. Uma vez colocado, não tem que falar, não quero mais. Tem que arcar seus efeitos, tudo. É como filho. Eu sempre falei, aí as pessoas entendem, porque a pessoa fala que nem do tema desaposentação. E agora eu não quero mais aposentadoria, eu quero desaposentar porque eu trabalhei mais 10 anos. Gente, é a mesma coisa falar, não quero mais esse filho. Não, você deu, você vai ter que cuidar. Então, o tema desaposentação, que foi ontem, né, do doutor, mas deve ter sido bem polêmico e não vai calar não, viu? Não vai calar. Vai continuar essa tese, vamos ver o que vai dar. O Supremo vai julgar com relação, que vai demorar um pouco, né? A desaposentação chegar até lá e eles falarem, pode, não pode, né? Em tese, eu acho que todo mundo deve colocar. Mas tem que esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer. Bom, passando lá, 100%, no caso de aposentadoria por invalidez, precisa auxílio-doença, o salário de benefício que foi utilizado para o cálculo da RMI, renda mensal inicial, RMI é renda mensal inicial do B31, é que será utilizada para a renda mensal inicial do B32, sendo reajustados pelos mesmos índices de correção do benefício em geral.
Agora é o tema. Depois de tudo isso falado, nós vamos entrar nos 25%. É este tema aqui que é instigante, porque muita gente tem o direito, mas não sabe. A pessoa pode pedir 25% a mais do B32 do valor, só que ela não tem noção porque desconhece. Os profissionais também às vezes esquecem que existe esse tipo de 25% sobre o valor. Ajuda a subir um pouquinho o salário, mas a pessoa também tem que estar totalmente assim, dependente de terceiro. Então, eu não sei se é bom. Às vezes chega no juizado e fala assim, e aí, doutor, ganhei? Eu falei, então, eu não sei se eu falo parabéns, se eu sinto muito. Porque parabéns porque ganhou o benefício, ou sinto muito porque você está muito doente. É difícil as pessoas saírem sorrindo porque ganhou a invalidez. Eu fico triste porque ela está morrendo. Porque ela está com uma doença que realmente é assim, tão grave que a gente não sabe. Se eu falo parabéns porque ganhou benefício, se eu falo sinto muito, a senhora está realmente muito doente. Não é só ganhar, tem que ver a vida da pessoa, né? A Previdência, ela tem de cuidar. Mas ela foi deturpada, né? Com o passar dos anos, os profissionais, todo mundo deturpa o INSS como desemprego, e aí vai caindo aquela fila enorme. A majoração da aposentadoria só vai dar quando é a incapacidade total e permanente de tal proporção que acarreta a necessidade permanente do auxílio de terceiro para o desenvolvimento das atividades diárias, em virtude da amplitude da perda da autonomia física, motora ou mental, que impede a pessoa de realizar os atos diários, mas sim, por exemplo, realização de sua própria higiene, alimentação. Cego, a gente sabe, 100% cego, a gente tem certeza, 90% ela consegue esses 25% de majoração. A verificação dessa majoração é feita pela perícia, né? Médica, oficial do INSS. A adicional de 25% do valor do benefício tem natureza pessoal e intransferível, personalíssimo, não sendo incorporado para efeito da pensão por morte. Esse tema também é muito bom, porque nós já tivemos debate disso. O professor acha, né? E tem certeza que ele passa. Eu, conforme ele fala, sou assim um pouco do AGU, eu digo que não, porque ele é personalíssimo. Por que personalíssimo? A incapacidade, essa dependência é da pessoa e não do dependente. Aí vem a tese, fala, mas incorporou no meu salário mensal, minha vida está agregada a esses 25%. É uma tese boa, eu acho que todo mundo deve usar. Mas ela é personalista. Morrendo, na pensão por morte, ela é retirada e se dá tão somente o valor da renda mensal que ele tinha, sem os 25%. Aí também a gente tem que pensar o erário, né? O professor vai falar, mas erário? Mas então, tem que pensar, gente, porque estoura o orçamento, se todo mundo passar direto assim. Tanto quanto o LOAS. O LOAS também, vou puxar um gancho só para falar do LOAS. O LOAS é um benefício assistencial que é para quem nunca contribuiu. Quando ele recebe, ele não tem 13º, ele tão somente mensal. Se ele falecer, ele não transforma em pensão por morte. Todo mundo fala, mas como não pode? Não pode. Não pode porque ele tem caráter personalíssimo também. É da pessoa miserável. Olha como a lei é má. Ela fala miserabilidade. A pessoa tem que estar na miserabilidade para poder receber o LOAS. Aí eu já tenho uma outra tese que é maravilhosa também, que não deveria ser só de miserável. E das pessoas que nascem, as crianças com deficiência? Eu pego todos os dias com deficiência e a classe é média alta. Não são miseráveis. Nós podemos ser pobres, mas não miseráveis. E aí eu acho que o governo deveria, e poderia, com a ajuda de todos, percentuar, fazer uma percentagem de valores para essas rendas, para essas famílias. Porque o benefício assistencial, como falo, é assistencial. Só que houve dentro de uma lei, ele colocou miserabilidade. Esse é um requisito. Infelizmente, somente as pessoas miseráveis recebem o LOAS. Pessoas que necessitam, assim, no dia a dia de crianças, que a gente vê todos os dias, e que a classe o pai recebe R$1.000, estão fora desse benefício. A criança, né, está fora desse benefício. Mas é um caso que a gente precisa pensar, estudar e debater.
O anexo 1 do decreto 3.048, 99, faltou o 9 também, ele indica quais as situações que configuram a grande invalidez. Ela é dada como nome de grande invalidez. Normalmente na área jurídica o pessoal fala grande invalidez. Mas quando falam grande invalidez, significa 25% a mais no B32, no benefício. Cegueira total. Isso daqui eu copiei o anexo. E só vou dar uma lidinha só por si para não ficar maçante. Perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta. A gente fica sem mão, então, né? 9 dedos, paralisia dos 2 membros superiores e inferiores. Tem que estar vegetando. Então, olha, a lei, o decreto, assim, esses requisitos são realmente cruéis. Você vai ler e vai falar, mas escuta, e aí? Pois é. Precisa ter tudo isso. Perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível. Perda de uma das mãos e de 2 pés. Ó, que legal, né? Ainda que a prótese seja possível. Quer dizer, 25% eu vou ganhar somente se eu tiver esses quesitos. E não acabou, não. Ah, não, acabou sim, porque esses daqui são, acho que as principais que eu coloquei. Que aí vocês vão lá ver. Logicamente, não fica só restrito a isso. Você comprovando que há necessidade, né? Então, importante, sobre os valores desse adicional, não incide a limitação do valor teto dos benefícios. Ou seja, se a pessoa recebe o teto, os 25% vão receber, mesmo que ultrapasse o teto atual do INSS. Então, não há problema, tá? A adicional deve ser considerada como uma relação jurídica de sobreposição, não se aplicando em relação a ela a limitação prevista no artigo 14 da Emenda Constitucional número 20 de 98, que prevê a limitação do valor de cada benefício. Porque esse daí é uma ajuda para você pagar uma enfermeira, para você pagar um acompanhante. Esse é o intuito, tá? Mas a pessoa normalmente usa não para isso, usa para comer mesmo. A necessidade é tão grande para comprar remédio que ele acaba usando para esse tipo de finalidade. Há que se entender aqui que se trata de 2 benefícios diferentes, distintos, conquanto tenha como fundamento o mesmo evento, ou seja, a invalidez. A Constituição Federal garante proteção contra a invalidez, não determinando se a proteção teria de ser única. Ela é devida a qualquer momento durante a vigência do benefício. Então, veja só, isso aí é muito importante vocês saberem que são 2 benefícios, assim, são distintos. Apesar de vir de um mesmo evento, da invalidez, eles são distintos. Um é de 25%, né, a mais do valor da aposentadoria. Auxílio-doença não tem, viu? Não adianta pedir 25% sobre auxílio-doença, porque tem muitas pessoas que vêm falar, mas ele está no auxílio-doença. Não, mas não tem 25%. Ele necessita estar aposentado por invalidez. Tá? Isso é um requisito fundamental. Eu queria também falar sobre isso, tem vários temas. Até o professor falou que até às 10h30 nós depois acabamos e vai para as perguntas, que aí que é gostoso, né? O debate. É muito gostoso, porque aí a gente vai debater. Mas às 10h30 a gente tem que dar aposentadoria por idade. Eu vou só falar o que vocês precisam saber e ver, que não está aqui, mas depois eu passo por e-mail para vocês. O artigo 49, se vocês puderem marcar, por favor, do decreto 3.048, o artigo 47 da lei 8.213 e o artigo 206 da instrução normativa 45, veja que eu trabalho somente com essas 3 com vocês, que é o básico, que é isso que vocês precisam ter em mãos. Em cima da mesa são esses 3. É a recuperação parcial. Gente, a lei que todo mundo desconhece, que ninguém faz na prática, que eu nunca vi. Aliás, vi sim, uma pessoa só. Uma pessoa que é estudante de Direito e que ele tem problema de invalidez lá em Campinas. E ele mesmo veio propor, lá no nosso atendimento, e eu que fiz para ele, assim, fizemos a termo, né? E ele fez. Ele recuperou. A lei fala que a pessoa pode receber e pode trabalhar se ela se recuperar parcialmente. E ela receberá durante 6 meses a metade do valor da aposentadoria invalida. E não vai estar. Então, não está desempregado. Gente, ele consegue receber e volta a trabalhar. E não é cessado. O benefício não é cessado. E ele tem específico. Tem um que corta na hora, tem uns que pagam proporcionalmente a tanto quanto você ficou. E isso tem um requisito, lógico, após 5 anos ininterrupto. A pessoa tem que estar durante 5 anos no auxílio-doença ou na invalidez e que descobre posteriormente que ela está apta parcialmente a voltar a trabalhar.
Ela mesma vai no INSS e requer. Estou parcialmente capaz. Só que eu invoco esses artigos. Eu quero o benefício que existe nesses artigos, que é o pagamento, que é para ele se manter enquanto estiver se reabilitando. É uma ajuda, vamos dizer, entre aspas, uma ajuda de custo que o jurisdicionado tem. Tá? Então, isso é importante vocês terem. Quem advoga, vai advogar nessa área. Eu falo sempre e falo com muita certeza que é a área mais rica que há para o advogado. Só que não é só chegar e pôr a petição inicial e falar, vamos lá, na sorte o juiz dá. Não, o juiz não dá. Não é na sorte, vai muito pelo advogado saber o que está falando. A inicial é fundamental quando você fala o fato. Não é escrever que ele ficou doente porque passar fome, porque fez crédito, o nome está no Serasa. Não, isso não importa. O fato é estar doente. E não adianta contar historinha também, que isso não comove. Tem que estar doente. Então, a gente mantém isso. É fato e pedido. Do direito é a Lei 8.213, decreto, vocês colocam essa parte? Não põe. Porque a pessoa se põe em jurisprudência, e põe assim, 10 laudas só de lei. E no final, é o que eu falei, esquece do que é fundamental. Ater-se ao pedido. O que o seu cliente quer, o que a pessoa vem pedir. Né? Então, isso, a parte da aposentadoria, da invalidez, vou dar a palavra, basicamente é isso aí. Eu vou passar para a idade, assim que o nosso colega ali fazer a pergunta, e já vamos passar para a idade, que é também muito interessante. A aposentadoria por idade é muito interessante hoje. Ela vai ter uns quesitos e assim uma inovação que não existia há uns anos atrás. Agora nós estamos... Isso eu estou falando na prática, né? Por isso que eu falei que o professor me convidou, porque ele vai colocar a prática com a teoria junto, e é isso que vocês querem. Quando vocês vêm fazer o curso, não é aprender assim, na estrita lei, porque isso vocês têm na livraria, compra o livro do professor, que está tudo lá, maravilhoso, né? Não, o livro do professor, aqui a advocacia, gente, é maravilhoso. Eu ando para cima e para baixo, em cima da minha mesa, no juizado, tem. Todos os livros estão lá. Quando eu preciso, estão lá, né? Mas vocês, basicamente, o que eu falei é isso. Precisa aprofundar? Precisa. Então, eu vim hoje para apenas fazer a prática com a teoria. Que isso que é interessante. Aí vocês nem dormem, aí porque é interessante. Não tem aquele, ficar lendo, ela vai ficar lendo. Não vou ficar lendo não, porque eu vou dar na prática. Nós vamos debater a prática. E vou rebater, e vou perguntar. E vou perguntar, porque eu quero saber a posição de vocês. Porque é só perguntando e vocês respondendo que vocês aprendem. Que vão aprender o que é, né, da aposentadoria e invalidez. Assim que o senhor fizer a pergunta, a gente já passa para o tópico da idade e depois a gente fecha com vários debates. Porque o ideal seria assim, tomar um café e conversar, né? Porque é aí que a gente aprende. Né, na mesa do shopping, que a gente aprende bastante, né, professor? A gente está na mesa e começa a trocar as ideias, a gente inova, né? A gente faz umas teses maravilhosas. Gente, eu sou, assim, às vezes a nossa juíza do juizado fala assim, você inova demais. Mas eu adoro inovar, porque o direito tem que estar inovando. Ela tem que estar, todos os dias ela tem que ter uma novidade. E eu sempre procuro, eu sempre falo para o professor, hoje eu vou entrar com uma tese assim. Será que vai dar? Ah, se não der, a gente tenta, pelo menos. Mas tem fundamento. Não é vou inovar porque eu quero. Não vou tentar. Eu tenho como base uma lei que ninguém lê. Por exemplo, a pensão por morte. Quantas pessoas a gente pode ter por morte? Todo mundo fala um, né? Eu digo que posso ter quantas eu quiser. Desde que a pensão seja de espécies diferentes. Opa, espécie diferente? Marido, companheiro eu não posso. É um só, eu tenho que escolher. É um só. Aqui é maior, né? Lógico. E aí, se meu filho falece, Deus me livre e guarde, a gente não tá. Mas se falece e eu era dependente, posso pedir pensão por morte. Vou ganhar, mas eu não perco. Não, espécie diferente. Minha irmã morre e eu sou dependente dela. Já tenho eu tenho a pensão por morte do meu marido, do meu filho, e agora eu tenho da minha irmã. Né? Eu falo que é aquela pensionista alegre, ela, né? É o vivo alegre, né? Aquelas coisas. Porque ela vive disso, né, gente? Infelizmente é isso. Pensão. E aí você já fala assim, nossa, mas eu vou perder. Ou então quando eu vou aposentar.
por invalidez, mas eu não vou perder a pensão? Não, eu vou aposentar por idade. Mas eu tenho uma pensão, viu, doutora? A senhora não fala nada para a juíza. Mas por quê? É um direito seu. Um é seu e outro advém de terceiro por ela ser dependente. A lei é clara. Quando fala, é vedada pensão por morte, de companheiro, marido. E o resto? Acabou. Se não falou, pode, né, gente? Pode. Então, eu posso pedir? Ele primeiro? Pois não, pode falar. Poderia repetir o artigo 49? Artigo 49, decreto 3.048/99. Artigo 47 da Lei 8.213, de 91. E a instrução normativa 45, artigo 206. São referentes à recuperação parcial da aposentadoria e invalidez ou auxílio-doença. Eu fico em dúvida com relação ao auxílio-doença. Vocês vão ler no artigo, lá, nos artigos, ele vai falar o aposentado no final. Vocês não vão nem ler para não perder muito tempo, porque isso vocês vão ler. Aí vocês vão se interessar e vão... O ideal, gente, é pegar a legislação e comparar ali na frente. Você vai ver que ou a completa, ou ela tem a mais. O que é benéfico, você usa, é claro, você coloca tudo. E completa. Então, o ideal é você ter. Não tenha preguiça de fazer impresso assim, não, coloque na mesa. Entra no site do STF, da presidência, baixem. 340 páginas do decreto 3.048, do instrução normativa são 400 e poucas páginas, né? Nós fizemos, baita assim. Mas, gente, isso. E lá nós descobrimos que é vedada a desaposentação na instrução normativa 45, viu? Bem ao finalzinho de disposições finais, vocês vejam lá, está vedada a desaposentação, está expressa. Mas a instrução normativa, como eu já disse, instrução normativa não é lei. Apenas uma orientação que nós descobrimos um dia, nós estávamos lendo, né, professor? Nós falamos, olha, só vedação aqui. Eles colocaram nessa instrução normativa a vedação da desaposentação. Mas, enfim, esta era a dúvida do senhor? Era só a senhora? Em relação ao que a senhora acabou de falar em pensão por morte, eu já consegui também. A cliente já recebia a pensão por morte pelo marido, e eu consegui o filho. No ato da implantação, o funcionário do INSS falou que não poderia. Porque o funcionário, infelizmente, os funcionários do INSS, os mais antigos, eles não estão capacitados porque eles não têm curso de direito previdenciário. Né? Eles não têm isso. Hoje, os concursos, pode ver que abriu um concurso do INSS, agora o requisito fundamental tem técnico de previdência, somente que conhece a lei, e outro técnico administrativo para as papeladas. Mas hoje, o INSS, eu vou ter que defender o INSS, né? Porque ele é vilão, ele é o vilão mesmo. Mas por que ele se tornou vilão? A gente tem que pensar, por que a instituição INSS, hoje, ela é tida como vilão? Porque é a mesma coisa servidor público, a gente atende uma maravilha. Aí chega o jurisdicionado e vai lá na porrada, entre aspas, vai te tratando mal. Chega um dia, esse servidor... todo dia eu levo porrada, eu vou dar porrada também. Então, a troca é recíproca. Tanto é que quando vou no juizado de Campinas, o professor fala assim, vou botar a ação lá no juizado de Campinas, porque é mais rápido, o atendimento é bom, né? Eu falo, atendimento com certeza é uma tecnologia japonesa lá, viu? É tudo ágil. Quanto tempo demora para marcar uma perícia? 20 dias, mas não espalha não. 20 dias a gente marca, né? Nós temos permissão dos nossos juízes, né, o nosso juiz presidente, para que marque-se em 20 dias. Quantos dias depois da perícia? 30. 30, não espalha não, que o perito tem que votar 30, mas ele vota em 20 dias. Em 20 dias nós temos uma perícia. Já somou quanto? 40. O juiz vai para a mesa do juiz, vai para mais uns 30 dias, 45 dias. Já deu quanto? 3, 4 meses. Em 6 meses, os nossos jurisdicionados que ganham, eles já começam a receber a renda mensal pela tutela. Outro tema interessante, tutela antecipada, quando os advogados me pedem na inicial, tutela antecipada. Eu olho e falei, coitado. Não, coitado porque vai para a fila de tutela. Todo mundo pede tutela. Eu quando vejo isso, eu sempre falo para os advogados, senhores, coloquem sem tutela. Posteriormente, caso houver agravamento da doença,
requeira em petição comum a tutela, tendo em vista que houve a piada. Despacha com o juiz. Que mal há, né? Se é verdadeiro isso, o fato... Agora, pedir tutela porque vai ganhar... Não, não vai. Sabe por quê? Porque precisa de perícia. Qual juiz ou qual juíza que irá conceder tutela sem passar pela perícia? Até os senhores que são advogados vão falar, peraí, eu sei que está doente, mas não é necessário. Por isso que a gente marca 20 dias. A tutela que vocês requerem na inicial já está nos 20 dias que a gente marca. O juiz já pede, né? 20 dias. E aí depois... Eu já consegui, sem a perícia, o cliente ser portador do vírus HIV. Então, mas aí é tão grave, mas é tão grave que o juiz, quando verifica, ele pode dar, claro. Não, eu estou falando assim, no geral. E há casos do tipo da doutora, como o juiz dá de ofício. Isso daí, tranquilo. Professora Lucília, já que veio esse assunto, eu quero lembrar a todos que nós vamos ter um curso aqui nesse semestre, ainda não agendado, mas vamos ter um curso tradicional de prática forense. A gente vai tratar de todas essas questões que parecem menores, mas são fundamentais para o nosso dia a dia, enquanto advogados, né? Mas já que você me provocou, eu quero lhe fazer uma pergunta. Algum juiz concedeu tutela sem o advogado pedir? Quando há, não juizado especificamente, eu nunca vi. No meu juizado, desde quando eu tomei Então eu devo posse. concluir que nós devemos pedir, ainda que vá para frente. Não, pode pedir. Eu acho assim que deve ser pedido, mas nos casos realmente que é necessário. O problema da fila não é um problema do advogado, é um problema do judiciário não dar vazão à necessidade da sociedade, não dos advogados. Não, eu concordo, mas o problema é não banalizar a tutela antecipada. É tomar cuidado no momento pedido. Eu concordo com o professor que deve ser pedido tutela, assim, principalmente em caso de doença, mas não em revisão. Porque a tutela Passado esse tema que é palpitante, né? É um negócio assim. Com muito respeito. Claro. Não pode ser diferente, isso só enriquece o debate, a busca de um judiciário mais eficiente e também de uma advocacia mais eficaz. Da mesma forma, né? Mas vamos para a aposentadoria por idade. Tá vendo? Ele já cortou porque nós temos que ir, porque senão nós não vamos conseguir debater. Então eu espero que na aposentadoria e invalidez, esse pouco tempo que nós tivemos, pelo menos algo tenha ficado, que seja doença, né? Tem que ser permanente e total, senão... Né? Aposentadoria e invalidez, a diferença de competência, né? E aí para frente. Agora vamos passar para a aposentadoria por idade, que é tema também muito interessante. Faço o mesmo esquema de comparação para vocês no momento que estudarem, acho que no Word, né, que foi passado, ou em apostila, vai estar no mesmo esquema. Se vocês colocarem os dois, eu tentei manter, porque didaticamente, para aluno ou para os profissionais, é mais fácil de verificar, né? Afinal de contas, apesar de ser advogados, nós também, todos os dias, nós somos alunos. Eu estou todo dia aprendendo, tanto quanto vocês, quando eu estou aqui, quando eu estou ali. Então, todos os dias eu aprendo. Aposentadoria por idade, urbana e rural. O risco protegido. Artigo 48 a 51 da Lei 8.213, artigo 213 a 221 da Instrução Normativa 45 e o artigo 51 a 55 do decreto. Então, estou trabalhando com os três de novo, tá? Eu não coloquei ali porque eu estava trabalhando só com a lei. Ao finalzinho agora, bem no final de semana, eu pensei bem, falei, não, vamos trabalhar com os três, acho que vai dar para encaixar. Então, de última hora eu coloquei no meu, mas depois eu passo para vocês sem nenhum problema. Esse benefício tem como objetivo proteger o inevitável e irreversível processo de envelhecimento. Quem não quer envelhecer, né? Se bem que a gente dizem que quanto mais velha, mais gostosa a gente fica, né? As mulheres, né? Mas quem que não quer? Isso, então, essa aposentadoria... Não, os homens... A gente não faz muita questão, né? Os homens... Agora, mulheres, não. As mulheres têm que estar cada vez mais... Com mais idade, eu acho que a gente fica aperfeiçoa com o maior respeito. Viu? As jovens, com o maior respeito. Mas eu acho que as mulheres mais velhas estão com tudo hoje, viu? Mas é inevitável e irreversível o processo de envelhecimento. De aposentadoria por velhice, passou a ser denominado de aposentadoria por idade. Imagina, você é aposentador, a velhice... Como assim, velhice? Então, o nome era muito degradado na época... E hoje, por idade, né? Fica mais chique. Aposentar por idade. Eu sou... Aí fica, urbano ou rural? Não, eu sou as duas. Opa, existe as duas? Esta é a novidade, senhores. Esta é o filão.
que vocês vão ter que verificar por quê. Por isso que tem que estudar. É isso que eu falo, a gente tem que estar todo dia estudando, verificando, conversando, porque este é o nosso novo filão. A aposentadoria por idade, somando-se urbana e a rural. Desde que respeitada a idade da urbana. Então, veja, eu posso mesclar? Posso. Desde que eu consiga acompanhar a tabela do artigo 142 da Lei 8.203. Aquela tabela que fala, quando você completar 60 anos ou homem 65. Eu não sei se vocês conseguem analisar aquela tabela. Eu já vi vários advogados que às vezes por vergonha ele olha, fala, entendi, e não entendeu. Então aquela tabela que tem das idades, sabe, que complemento de 1989, 90, né, 91, que é 5 anos, que todo mundo fala, com 5 anos eu posso apresentar por idade, só com 5 anos de contribuição, que é 60 meses. Ali vocês têm que ver quando a pessoa fez 60 anos. A primeira pergunta para o cliente, quanto a senhora fez, ou o senhor fez 60 anos? O homem, 65. A mulher, 60. Ainda nós temos essa diferença, graças a Deus, né? 60 anos para as mulheres, 65 para os homens. Se a mulher completar 60 em 1990, você olha na tabela, 60 anos. Quantas contribuições? 60. Nossa, gente, a minha mãe contribuía quando era novinha, ela trabalhou 7 anos. Pode trazer a carteira. Quantas e quantas nós não aposentamos? Somente quando vem o marido fala, eu vim fazer revisão. Eu falo, pois não. Aí, e a senhora? Nunca. Eu trabalhei quando era mocinha, depois casei, cuidei de casa, fiquei olhando, filho. Quantos anos a senhora trabalhou? Trabalhei um tempinho, 7 anos. Quantos anos a senhora tem? 84. Quanto? 84 anos? Vamos olhar na tabela. Quando a senhora fez 60 anos, a revisão o senhor não tem direito, mas ela tem direito a aposentadoria por idade. Nossa, o homem sai feliz, o marido sai, parece que ganhou na loteria, na Mega. Por quê? Descobriu-se que a esposa, apesar de não ter qualidade de segurada, ela tinha o quê? Direito adquirido. Este é o chamado direito adquirido. Quando ela implementou todas as condições que está descrita nesse artigo 142. Então, ou seja, não é que tem 5 anos de contribuições eu posso aposentar. Olha como o leigo pensa, eu tenho 5 anos e posso aposentar, porque todo mundo fala no jornal, na revista. Veja na tabela. Quanto tempo? 5 anos. 60 contribuições, quantos anos? Fiz 60 anos ano passado. Você olha a tabela, já não é. Nós estamos com 180, a partir deste ano já fica direto. 180 meses de contribuições, ou seja, 15 anos. Ano passado, tira 6 meses, vai dar 174, 174. Então, ele precisaria de 174 contribuições, ela, né, 60 anos, para aposentar por idade. O homem é a mesma coisa. Quando o senhor completou 65 anos, olha na tabela. Aí só seguir. Gente, isso é prático. Você tem a tabela e vê quantos anos o senhor tem. E prestar atenção na conversa, porque ela vai falar, quando eu era mocinha, quando eu era jovem, antes de casar, eu trabalhei na fábrica de tecelagem. Durante quantos anos, senhora? Acho que uns 6 anos. Tem. Eu guardei a carteirinha de lembrança, porque eu sabia que eu nunca ia aposentar. Aí ela traz. Gente, pasme. A mulher com 84 anos sai feliz, porque ela entra, logicamente, senhores, 135. Ligar no 135, pedir primeiro. Aí o doutor vai falar assim, professor, mas não é requisito fundamental? Concordo, não é. Mas para que eu vou brigar com o juiz, gente? Para que eu vou indispor com o juiz, se o juiz diz o seguinte, antes de entrar com a ação, requeira administrativamente. Sabe por quê? Eu já vi em audiência o procurador falar, mas se a senhora tivesse pedido administrativamente, a gente teria dado. Extingo o processo. A senhora vai lá. Então, estava sendo assim. No Juizado Especial de Campinas, no início, estava sendo assim. O procurador falava, mas se a senhora tivesse ido lá, a gente teria dado. Então não é questão de você obrigado a pedir administrativamente. O professor fica louco, ele fica louco. Não é realmente, senhores, não é porque... não é capricho, não. Porque senão a justiça vira... administrativo, porque o INSS é um órgão administrativo. O Poder Judiciário, o juiz, é Poder Judiciário, cada um no seu galho. Não pode ficar misturando o administrativo
Com o judiciário. Bate lá na porta, fala, eu quero, não pedi, mas eu quero aposentadoria, sem passar pelo pedido administrativo, senhor. Então, aí a gente leva... Sim, então, isso... Não, mas isso porque a gente usa esse argumento. O argumento que a doutora está falando é porque não há litígio. E com certeza não há litígio. Por quê? Se você não tem uma sua pretensão resistida, não há lide. E aí, como comprova isso, não é? Então, essa tese que os juízes usaram para que todo mundo fosse pedindo administrativo. Eles têm que ter serviço também, né? Vocês têm que trabalhar, né, gente? Que fica lá falando não e fica conversando, porque é assim. Você vai no INSS, está lá falando receita, porque emagrece, porque não. Enquanto o outro está falando, eu fui na balada ontem à noite. Pode ver, senhores, porque eu recebo essa reclamação na mesa. Aí vai no judiciário, servidor, né? Se for de Campinas, melhor ainda, porque o servidor está lá, todo sorridente, atende você, faz ação e... Aí, sabe, o Poder Judiciário não pode ser tido como administrativo. Ele é um órgão que é o judiciário. E o administrativo tem que fazer suas vezes. Então, a gente pede para que a pessoa peça no 135 e ganhe. E ganha, viu? Ultimamente, graças a Deus, graças aos cursos de previdência também, né? A gente tem tido que... os funcionários do INSS têm concedido, os próprios funcionários no balcão, eles têm concedido a aposentadoria por idade quando há o requisito pelo artigo 142. Porque o artigo 142 da Lei 8.213, ele era totalmente esquecido. Ele ficava ali, ó, dentro da pastinha, ninguém entendia nada. Instrução normativa para os funcionários do INSS, então, nossa. É mais fácil eles lerem hebraico do que ler a instrução de 600 artigos e... Não, para eles vem assim, recomendação do procurador, e ele segue aquilo, não lê. Cabe aos advogados e especialistas da Previdência bater lá e falar, ó, tem um artigo aqui, né? Aí não tem como escapar, você encurrala o INSS ali já. E para que o Poder Judiciário? O Poder Judiciário, você vai lá para tomar café comigo, lá em Campinas vocês vão tomar um cafezinho comigo, e quem é de Campinas já sabe que vai tomar cafezinho comigo lá. Então, a gente tenta evitar esse tipo de sobrecarregamento por 10 minutos, gente. Então, vamos terminar. Aí, então, vamos lá. A proteção, então, se justifica não como direito ao descanso, mas tem como base uma situação de necessidade social provocada pela redução da capacidade laboral em decorrência do processo biológico, que é o envelhecimento. Natureza jurídica, direito público subjetivo, exercido pelo segurado e de trato sucessivo. Veja que esse pelo segurado, aspa, porque ele pode também não ser mais segurado, né? Vocês aprenderam hoje que a aposentadoria por idade não necessita estar segurado. Ele só precisa ter direito adquirido com base no artigo 142. Lógico, se ele não tem base do artigo 142, ele não vai ter. Ele vai ter que contribuir. Aí a pessoa fala, mas vale a pena? A pergunta é, vale a pena contribuir? Senhores, é a saúde de vocês que estão em jogo. Se você não contribui para assegurar a sua saúde em princípio, e a aposentadoria é um plus ao final, é que nem quando você compra um carro no consórcio. Você paga por mês e ao final você adquire o bem se você pagar tudo. Mesma coisa, você paga por mês para assegurar a sua saúde. Se você adoecer, é auxílio-doença. Se você não adoecer, mas chegar com a idade... ou o tempo de serviço, de 35 homens e 30 mulheres, você ganha aposentadoria. Não é que ganha, né? Você adquiriu porque pagou. Senão, não, né? Isso daí, vocês têm que ter essa noção sempre, diariamente é isso. A gente pratica isso. Não pode falar, não, mas ele tem porque a lei fala 5 anos. Não, tem que ver o que a lei fala. A carência, 180 contribuições mensais hoje, né? Para os segurados que se filiaram ao sistema previdenciário após a edição da Lei 8.203. Então, após a edição da Lei 8.203, é 180. Não são para os mais jovens, né? São jovens como a gente, né? 180. Lógico. Mas a gente nunca vai usar o artigo 142, né? A gente não quer. A gente não quer e nunca vai usar o artigo 142, porque a gente vai ficar nas 180 contribuições mensais. A observação, essas observações eu coloquei porque não é observação para encher o quadro, não. São observações realmente que vocês devem ter na mesa, porque para o segurado já vinculado ao sistema previdenciário, lá, tabela 142. Tá vendo? Ó, eu já falei, não importando se rural ou urbano. O mais importante é ater-se ao critério de idade. Rural, isso quando é rural puro,
E aposentadoria idade rural puro. Totalmente puro. Tá? Isso daí não dá para mesclar. Porque a pessoa pode ser rural puro, sem ter a parte urbana. Ela aposenta com 55 e o homem 60. Quando eu estou mesclando o tempo, idade, com rural e urbano, não. Sobe a idade, mas eu tenho o plus de somar os dois tempos, rural e urbano, para atingir aquela tabela, se for vinculado antes da Lei 8.213. Então, a rural idade continua a mesma coisa. Se for aposentadoria por idade, tão somente rural, 55 anos mulher e 60 homem. Aí também a análise da norma jurídica, fiz os 5 critérios. Critério material, completariedade, trabalhadores urbanos, rurais. Eu vou passando um pouco mais rápido, que o professor depois quer fazer pergunta. Importante frisar que, para a concessão de aposentadoria e idade, não é necessário que os requisitos exigidos pela lei sejam preenchidos simultaneamente, sendo irrelevante o fato de que o segurado, ao atingir a idade mínima, já tenha perdido a condição de segurado. Ah lá, isso que eu falei. A pessoa não precisa ser segurado para pedir aposentadoria por idade. Se ela tiver o quê? Direito adquirido com base no artigo 142. Ela não precisa ser segurado e ter idade. Ela pode ter idade hoje e ter completado a carência exigida pelo artigo 142. Dá para entender isso? Eu estou vendo que as pessoas estão olhando assim com cara de, será que eu entendi? Então a pessoa não precisa estar pagando. Que nem a senhora dona de casa. Ela casou, cuidou dos filhos, ficaram. Ela não contribuiu porque o marido contribuiu, ela não contribuiu. Mas ela já tinha 6 anos quando era mocinha. Hoje ela tem 84 anos, se você olhar na tabela vai cair antes de 60 contribuições. Então, ela tem direito apenas com 60 contribuições, porque ela já tinha direito adquirido. Ok? Então, isso é fundamental. Mas ela não é segurada. Então, o quesito não precisa ser simultâneo. Tá? Ela pode ter o direito adquirido e não ser segurada para a idade. Aí, nas perguntas, a gente tira as dúvidas que vocês tiveram. Critério espacial, também todo o território nacional. Critério temporal, início para o segurado empregado, inclusive doméstico, da data do desligamento. Esse critério temporal é o que está na lei. Tá? Término, com a morte do segurado. O início e o término. Tá? Isso aí vocês vão ler na apostila, não tem grande segredo. Critério pessoal, sujeito a todos os segurados da Previdência Social ou ex-segurados, que atendam às exigências da Lei número 10.666, de 2003. Sujeito passivo e INSS. Critério quantitativo, a mesma coisa, base de cálculo, salário de benefício, alíquota, 70% mais 1% para cada grupo de 12 contribuições, até 100% de salário de benefício. Neste caso aqui, tomar cuidado. Aqui tem um exemplo para vocês verem como é feito. Vocês têm que tomar cuidado, que aqui pode ser usado o fator previdenciário ou não. Ela será usado o fator ser benéfico. No momento que calcular o fator previdenciário, ser benéfico. Senão, não. Ela não é utilizada. Então, vocês têm que tomar cuidado na hora que aposentar os seus clientes, a mãe que vai fazer. Tomar cuidado. Se foi aplicado o fator previdenciário, calculem. Veja se com esse cálculo beneficiou. Se prejudicou e o INSS aplicou, não pode. Tá? Não pode aplicar. Aí vem a parte da possibilidade de mesclar aposentadoria por idade urbana mais idade rural. Por isso, já nós antecipamos, né? Expliquei que a idade urbana e a rural poderia ser mesclada desde que você respeite a tabela 142 e a idade como se fosse urbana. Tá? Isso é fundamental para nós podermos conseguir. Documentos necessários. Isso daqui foi tirado do próprio site do INSS. Eu já não vou ler para vocês, para não perder tempo. Está na apostila. Faz os documentos necessários com relação à idade rural. Porque todo mundo não sabe que documento pedir. O advogado olha e fala, que documento que eu peço? Está no site, eu tirei só para vocês verem que está lá. Então, é importante. Os 7 primeiros são documentos necessários, básicos. No 7º, ele vai ter outros documentos. Que eu já coloquei de novo. Aqui, ó, tá vendo? São pequenos, não precisa preencher todos, não. Tendo alguns, já basta para comprovar a materialidade. A importante, a emissão de certidão de termo de contribuição, tá? Está condicionada à indenização de contribuição, artigo 96. Essa parte que eu coloquei é para apenas vocês terem também na apostila.
que é basicamente a lei. A bibliografia, deixei também e-mail para contato para vocês, a eficacia.cage@uol.com.br, para vocês mandarem as perguntas, as dúvidas. Só não mando petição inicial, viu, gente? De resto, a gente conversa, porque inicial a gente tem que aprender. Eu ensino. Se vocês quiserem, a gente ensina. Mas não mando modelo, porque tem alguns que falam, você tem modelinho? Não, modelinho eu não tenho de inicial. A gente monta junto, eu explico, mas não tem modelinho, porque cada caso é um caso. É personalíssimo, né? Bom, de resto... Eu acho assim que se for esclarecido, se alguém tem dúvida, eu acho que isso não é aula, é apenas uma degustação, né? Um bate-papo entre amigos, entre colegas de todo o estado, né? Que nós estamos aqui do passado. Ótimo. Agradeço muitíssimo a presença da professora Lucília. Quero lembrar que é um bate-papo íntimo entre 600 pessoas. Mas eu adoro intimidade assim. 600 pessoas em todo o Brasil. Né? Alguma questão por hora que seja pertinente ao tema? Eu gostaria de perguntar, a majoração de 25%, se a pessoa já se aposentou e ainda não está naqueles requisitos, a mais tarde ela pode requerer? Claro, a qualquer tempo a majoração de 25% poderá ser requerida. Ela não tem requisito fundamental que no momento em que pede a aposentadoria e invalidez, ela queira junto. Não, ela pode, porque aí a aposentadoria e invalidez ela vai se agravando, né? A doença se agrava. No momento que é agravar, por exemplo, o mal de Alzheimer, né? A pessoa está aposentada porque está com mal de Alzheimer, mas chega a pessoa... ela começa a vegetar, ela fica na sonda, né? Aí, neste momento, é o momento de pedir os 25%, tá? Uma outra questão? Pois não? A senhora mencionou que se a pessoa trabalhou, marido e mulher, a mulher trabalhou durante 6 anos. Então, um exemplo prático, trabalhou 11 anos antes de 91, antes do casamento. Logo, ela vai se aposentar por idade. Aposentando-se por idade, indo no INSS, ele requer que você tenha no mínimo 15 anos de contribuição. Então, como ela já tem o direito adquirido, você vai se basear, então, no artigo 142, Sim. Via administrativa. Não, você faz, mas eles normalmente negam a princípio. Mas é a minha porta, é esta porta que o judiciário vai entrar e vai ganhar, porque foi negado ilegalmente. Aí nós temos como falar, olha, o INSS legou, sem observar o artigo 142, e ainda a instrução normativa 45. Veja, ele próprio fere a sua instrução normativa. Por isso que é importante trabalhar com a instrução normativa. Lembra, as 3 legislações, entre aspas, a instrução normativa, é a base de todo o nosso, vamos dizer, caminho, tanto administrativo quanto judiciário. Porque no judiciário você também usa a instrução normativa para dizer, olha, INSS está descumprindo a sua própria instrução, a sua própria instrução normativa. E aí o juiz fala, opa, né? Então isso é fundamental. Você só tem que se ater à data da filiação. Quem filiou-se depois de 91, da lei, não vai ter idade. Pode ter certeza que não vai ter que cumprir 180 mesmo. Ele já foi calculado para isso. Quem está antes, mesmo um dia antes, ele cai na tabela 142, que ele é bem mais benéfico ao jurisdicionado ou à parte, né? Alguma outra? Pois não? Pode. Nesse mesmo caso, foi dada entrada, foi dado o deferimento onde teria que comprovar 180 meses. A pessoa não quis. Então, eu posso pegar este processo e já entrar via Com certeza. A recomendação para entrar no Poder Judiciário, principalmente no juizado, sempre levar uma cópia do processo administrativo. Apesar do juiz pedir, vocês agilizam para nós lá quase 1 ano de tempo. O tempo que fica, porque tendo o processo administrativo juntamente com a inicial, ele já vai diretamente para a contadoria. Nós remetemos, ele já não perde tanto tempo. Lá na contadoria, havendo alguma dúvida, ou então está estranho, como diz o nosso contador, aí o juiz oficia ao INSS para que ele traga a cópia na íntegra. Mas normalmente é íntegra. A gente pede para nunca tirar da ordem, porque é fundamental, então, requerimento administrativo e a cópia do processo administrativo. Esses, se vocês conseguirem colocar, lógico, RG, CPF, comprovante de endereço no nome da parte autora, gente, é 50% do caminho andado. Sabe por que demora muito o processo dos advogados a caminharem no juizado especial? Falta documento.
vai para o setor de saneamento. Aí pede para que a pessoa tire o CPF. Para que é o CPF? Não, vem petição do advogado dizendo, requer ao excelentíssimo senhor, né, excelência, para que a razão pela qual está pedindo o CPF da menor de 3 anos. É que no juizado, o sistema, ele é fundamental o CPF. É através do CPF que se vincula a litispendência, coisa julgada. Que hoje é todo mundo, todos são coligados ao CPF. Então, se a parte não tiver CPF, eu não consigo distribuir. Vou fazer uma provocação, né? Vale lembrar que CPF é um documento fiscal. Mas vamos lá. Alguma outra pergunta? Não?